Hoje nós queremos falar sobre o maior fruto de todos os tempos. E eu quero perguntar para você, qual é o maior fruto de todos os tempos? Em João capítulo 15, versículo 16, diz assim: vocês não me escolheram, não foste vós que me escolheste a mim, disse Jesus. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires em meu nome eu vos conceda. Em outra tradução diz assim: vocês não me escolheram a mim, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Meus queridos, nessa tarde, para que possamos saber realmente qual é o maior fruto de todos os tempos, nós temos que responder 3 perguntas existenciais. E agora, se você quiser anotar aí, pode anotar no teu celular, no teu bloco de nota, pega uma caneta, pode anotar, porque com certeza o Senhor vai falar com você, o Senhor pode te usar para você abençoar outras pessoas. Você, no momento certo, como é gostoso você estar passando por uma luta, uma prova, e você está buscando a Deus, e você começa então a orar e pedir a Deus, e aí você abre a palavra e começa a ler, e de repente o Espírito Santo te leva, e aí você começa a lembrar daquelas anotações. Lembra quando você anota assim alguma referência, alguma mensagem que você ouviu de um pastor, alguma situação que você, ou na sua devocional, que você começa a anotar, e ali o Espírito Santo começa então a lembrar, a trazer à sua memória aquilo que ele falou lá atrás, dizendo assim: meu filho, eu estou no controle, eu te escolhi para te abençoar, e eu estou com você todos os dias da sua vida. Aquela palavra de consolo, ou aquela palavra de exortação, aonde o Senhor fala assim: eu já não falei para você fazer isso, eu já não falei para você tomar essa ou aquela decisão. Como é gostoso olhar a palavra do Senhor, e ela traz vida para nós, porque ela é viva. Ela traz vigor a nós, porque ela é poder do Senhor. O Evangelho é a comunicação de que Jesus esteve entre nós. E aí, quando ele foi ao céu, ele falou assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a presença de Jesus no nosso dia, na nossa semana, na segunda, na terça, na quarta, não somente de domingo a domingo, mas durante a semana, no trânsito, na hora que eu estou trabalhando. O Evangelho é a presença de Jesus em nosso meio. Qual é o maior fruto, então, de todos os tempos? Nós precisamos então responder, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, 3 perguntas existenciais. E a mais primitiva de todas elas é: quem sou eu? Quem é você? Responde para mim, quem é você? Não é a tua cédula de identidade, não é o teu nome, mas quem é você? E aí a palavra fala assim, Jesus fala: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Queridos, como é profundo saber que quando eu tenho aquela clara evidência de que eu sou um escolhido do Senhor, eu sou uma escolhida do Senhor. Como é maravilhoso saber que o Senhor, antes da fundação do mundo, na sua presciência, Ele te chamou você pelo teu nome, e Ele te deu um nome maravilhoso.
Ele te deu uma personalidade, o teu jeito, e nós sempre nos comparamos com outras pessoas, sempre nós queremos, às vezes, aquele complemento que falta em nós valorizamos na outra pessoa e esquecemos de quem nós somos. Você é um filho amado do Senhor, o Senhor te escolheu e Ele te deu nome. Não foi você que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que te escolheu. Para a gente saber o que isso é tão poderoso, saber que nós somos escolhidos do Senhor, talvez nós não temos essa consciência, porque a bem da verdade que quando nós sabemos e temos essa consciência de que somos escolhidos pelo Senhor, isso nos leva a uma autoafirmação de quem nós somos. E às vezes, quando tudo está bem, nós não temos essa consciência, mas basta passar pelo vale da sombra da morte, que nós temos essa consciência clara de que somos filhos do Senhor e somos amados do Senhor. A confiança, o pertencimento, o acolhimento, isso nos eleva o nosso autoestima. Talvez nós não temos uma consciência dos fatores positivos ao sermos escolhidos. Tudo bem, então vamos olhar para o outro lado, o lado mais negativo de tudo isso. É a rejeição. Como você se sente quando você é rejeitado? Isso torna-se mais claro para nós, porque nós temos a tendência de sempre valorizar aquilo que é ruim em nós. As coisas boas nós esquecemos, mas as coisas ruins sempre vêm à nossa memória. Então lembra do sentimento de você ser rejeitado. Olha quantas e quantas memórias eu tenho na minha vida de episódios que o Senhor já me curou, mas que ficaram lá atrás, aquela cicatriz de um sentimento de rejeição, de não fazer parte daquele grupo, de não fazer parte da vida daquela pessoa, ou uma resposta ríspida, ou uma situação de constrangimento em que eu me senti rejeitado, e eu creio que todos nós já passamos por isso, todos nós já sentimos em algum e outro momento esse sentimento de rejeição, e o pastor William já pregou sobre isso, o que fazer quando nós enfrentamos opinião contrária a nós, aquele sentimento de rejeição. Nós temos que aprender a superar, aprender a entender como Deus me olha, como Deus vê você, como Deus te enxerga, o exterior e o interior. Meus queridos, isso é poderoso. Ao saber que nós somos escolhidos do Senhor, somos filhos amados e filhas amadas, isso é revelador, isso é libertador, isso é terapêutico. Não importa o que nós somos. Uma vez eu já contei para vocês uma situação em que todo mundo falava que, eu não sei o que eles viam, mas todo mundo achava que eu era muito magrinho. Magro era quando eu era solteiro. Depois que eu casei, eu engordei bastante, Mas quando eu era solteiro, eu era muito magrinho. E depois que até a minha mãe, porque a mãe do pastor William Salgado é minha mãe, tá? Quando eu vim para Campo Grande, ela me adotou, Eu acho que ela olhou aquele menino magrinho assim, falou: não, vou dar uma comidinha para esse menino, vou cuidar dele, E, meus queridos, teve uma época, depois já uns 5, 6 anos de casado mais ou menos, eu invoquei que eu queria engordar. Mas todo mundo falava que eu era magro. Eu via fazer promoção missionária, e eu acho que eu levantava muitas ofertas naquela época, porque todo mundo achava que eu estava passando fome, E sempre a nossa missão me mandava para fazer promoção. Eu acho que tinha alguma coisa aí que estava com mensagem subliminar. E eu invoquei que eu queria engordar. Aí, passando por Campo Grande, nós pegamos um período de férias, e eu procurei uma médica e falei para ela: eu quero engordar, você vai ter que resolver meu caso, eu estou muito magro. E aí ela fez toda uma série de exames e aquele cuidado, e eu fiz muitos testes de tolerância também, enfim, várias coisas. E ela falou para mim que meu metabolismo era muito acelerado, mas que ela ia resolver.
que eu tinha que comer várias vezes ao dia, vários momentos e tal, e me deu um remédio para eu tomar. E ela falou assim, olha, a princípio você vai passar um pouquinho de sono, mas você vai se adaptar e você vai aprender. A primeira semana eu passei invernado, porque eu não conseguia ficar acordado. Dormi o tempo inteiro, não conseguia. Era perigoso até eu andar de carro, quando chegava no sinal vermelho, eu acordava assim, aquele momento que eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? No final da outra semana eu cheguei para ela e falei assim, doutora, não dá. Não dá, eu durmo demais, não consigo, não tenho vida social mais, eu só estou dormindo. E ela falou assim, não, você aguenta mais, que isso aí é um período de adaptação e você vai vencer. Aí quando foi na outra semana eu voltei lá de novo e falei assim, não dá, porque eu já desisti de tomar remédio. Aí quando eu voltei para ela no retorno, eu falei assim, olha, ou eu engordo e não vivo, ou eu fico magro e vivo. E eu abandonei a ideia de querer engordar. Mas queridos, quantas vezes nós sofremos com o nosso corpo, com a nossa aparência, com o nosso jeito de ser, com o nosso temperamento. E nós esquecemos que o Espírito Santo fala assim, você é meu filho, você é minha filha, você é meu amado. Deus não te vê com os olhos que às vezes essa sociedade coloca de uma pessoa bombada, de uma pessoa sarada, de uma pessoa que para ser... Apesar que a beleza é cultural. A beleza é cultural. Quando nós fomos para a Bolívia, as irmãs bolivianas queriam de toda forma fazer com que a Raquel engordasse. Porque a beleza da comunidade quechua é a mulher gorda, que é a beleza. É interessante, né? Aí você vai em outros lugares, é um outro conceito de beleza. Então, só que a sociedade, nós construímos um modelo de beleza, um padrão, e isso vai em todas as áreas da nossa vida, e nós sofremos tanto com isso, nós padecemos tanto, e perdemos tanto tempo de ser felizes, ser realizados, ser produtivos, e aí nós ficamos sempre para baixo, sempre deprimidos, sempre angustiados, sempre rejeitados. E Jesus está falando assim, não foi vocês que me escolheram, eu te escolhi, meu irmão, minha irmã. Escuta o Espírito Santo falando para você, eu te escolhi, mas não foi agora, não foi nesse tempo. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, antes que a tua mãe viesse dar a luz. Na presciência de Deus, Ele já sabia do teu nome, de você, como você é, Ele te formou, e só tem você nesse bilhões de pessoas, só tem você nesse universo. É maravilhoso, a ciência de Deus é maravilhosa, Deus é perfeito. Isso nós temos que ter essa consciência que você não é aquilo que você faz. É outra coisa que nós sofremos tanto nessa vida, porque nós queremos substituir quem nós somos por aquilo que nós fazemos. E aí nós valemos por aquilo que nós produzimos, e não é assim a matemática de Deus, não é assim. Você é um filho amada, você é um filho amado, você é uma filha amada. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Paulo, quando ele escreve a igreja de Romanos, ele fala assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que vai acusar? Quem é que vai condenar os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. É Deus quem justifica. Como é gostoso saber que Deus me ama do jeito que eu sou. Sabe, Deus... E quando nós entendemos a graça de Jesus, a graça de Deus, e quando nós interiorizamos, quando nós nos alimentamos, quando nós somos possuídos por essa verdade de que Jesus perdoou todos os nossos pecados, isso é maravilhoso. Jesus perdoou os meus pecados passados, Jesus perdoou os meus pecados agora, e Jesus perdoou todos os meus pecados no futuro. Ele me fez livre, e nós somos livres pelo sangue de Jesus. Quem é que vai condenar? Quem é que vai acusar os escolhidos do Senhor? Ninguém, porque é Deus quem justifica. Aleluias!
louvado seja o nome do Senhor, é Ele quem justifica, porque foi Ele quem morreu na cruz, antes quem ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus e também intercede por você, meu irmão. Ele intercede. Você que está em casa, saiba que Jesus intercede por você nas suas fraquezas, nas suas lutas. Uma vez eu estava aconselhando um jovem e ele estava falando que não conseguia se libertar dos vícios. Não conseguia, estava numa luta. E eu falei para ele assim, você... E ele se sentia acusado, se sentia culpado de estar na casa de Deus, louvando o nome do Senhor e com as lutas. E eu falei para ele assim, olha, você lembra de uma coisa, caia, mas caia na casa de Deus, não caia no mundo, não caia na calçada, não caia no inferno, caia na casa de Deus, porque o justo pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª, assim o Senhor o levantará, porque Ele está na presença do nosso Deus. Então, meus queridos, isso às vezes é uma questão de maturidade, é uma questão de discipulado, é uma questão de crescimento. Não desista da sua vida, não desista da sua jornada, não desista da sua caminhada, porque o diabo está lá, ó, dia e noite falando para você, você não é o filho de Deus, você não é o escolhido, você vai fazendo isso, aquilo outro. Então, não dê ouvido ao diabo, você ouve ao Senhor, porque é Ele quem morreu por você, foi Jesus quem morreu na cruz por você. E quem é que vai separar você do amor de Deus? Ninguém. Ninguém vai te separar do amor de Deus, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é por isso que eu e você possamos dizer uma e outra vez, dizendo assim, mas todas essas coisas nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Você é um vencedor, você é uma vencedora em Jesus Cristo, porque foi Ele que te amou. Deus te ama e te aceita do jeito que você é. Agora, Deus não quer você preso ao pecado. Deus quer te libertar. Deus quer fazer de você uma nova criatura, Deus quer te dar domínio próprio através do Espírito Santo dele, e você vai vencer, você vai se libertar e você vai reconhecer que Deus então está com você todos os momentos. A segunda pergunta existencial que nós mais fazemos é essa: para onde vou? O que eu vou fazer? Para onde que eu tenho que ir? Qual a direção tomar? Para onde que eu tenho que guiar a minha vida? O meu norte está por aqui. E quando nós não temos a resposta da primeira pergunta, nós vamos ficar debatendo com uma situação e outra. Às vezes eu tenho um plano de fazer um negócio, de tomar um projeto, e a pessoa vai e compartilha com outra e fala assim, olha, vamos lá, Deus vai te abençoar, e nós oramos, e eu estou animado com essa pessoa que está com seus planos, e de repente eu encontro do mês, 2 meses com ela, falo assim, olha, ainda estou orando por aquele seu projeto. Ela fala assim, não, pastor, já mudei de ideia, agora estou numa outra empreitada. E às vezes aquilo acarreta dívida, acarreta situações, isso envolve a família. Quando uma pessoa não sabe para onde vai e não sabe quem é ela, sempre ela vai ficar dando voltas na vida dela, e ciclo, e ciclo, e ciclo, e ciclo, e ela nunca avança. E é interessante que a palavra fala assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para irem. Outra versão fala, eu te designei, eu te comissionei. Deus disse para Abraão, sai da sua terra e vá para a terra que eu te mostrarei. O mais importante aqui não era a terra, mas era a obediência à palavra do Senhor. Quando Deus disse a Moisés, sai do Egito e vá para a terra que prometi aos seus pais, o mais importante aqui não era a terra, e sim a promessa do nosso Deus para toda aquela nação. Quando Deus disse
a Josué: passa ao rio Jordão e conquiste a terra que eu já te dei aos seus antepassados. E meus queridos, e quando Jesus fala para os seus discípulos: e vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, o mais importante aqui não são os lugares aonde nós vamos, mas sim o fazer discípulo em nome de Jesus. Então, nós temos que ir aonde? Não importa, aonde Deus mandar, você irá e você vai dar frutos. E Deus fala assim para você nessa noite, nessa tarde, para que você dê muito fruto e o vosso fruto permaneça. Então a pergunta é essa: para onde vou? O nosso chamado é para dar frutos. Aonde nós iremos, aonde formos, o Senhor está dizendo para que nós possamos ser frutíferos. A nossa principal missão nessa terra, meus queridos, não é as coisas que nós fazemos. Não é. A principal missão nossa é representar Deus aonde nós estamos. Nós somos embaixadores, nós somos representantes desse Deus. Deus nos chamou e nos comissionou, é como se Ele colocasse um reinado em nós, como vice-regente. É como que Ele colocasse em cada um de nós representantes desse Deus grande, do universo, criador de todas as coisas, e colocasse: você agora tem o meu nome, você vai me representar nessa terra, e você vai resgatar pessoas de todos os lugares. Aonde estão essas pessoas? Às vezes na nossa casa, na nossa família, os nossos vizinhos, nossos amigos precisam de conhecer o Evangelho. Não podemos perder nenhuma oportunidade, não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade. Temos que ir e fazer missões. E a terceira pergunta, então, existencial, talvez a que mais nós procuramos saber e que mais nos preocupa, é: o que eu faço? O que eu faço vai determinar de fato aquilo que eu sou? Não. O que eu faço é uma consequência daquilo que eu sou. E quando eu coloco o fazer antes do ser na minha vida, eu vou me tornar uma pessoa egocêntrica, eu vou me tornar uma pessoa materialista, eu vou me tornar uma pessoa mesquinha, eu vou me tornar uma pessoa aquilo que eu não sou. E eu quero fazer, eu quero demonstrar, e eu quero viver uma vida que não é a minha. Isso foi uma das coisas assim que mais, quando às vezes uma pessoa pergunta assim: pastor, qual foi a sua maior dificuldade quando você voltou do campo missionário? A minha maior dificuldade era em me relacionar com as pessoas, no sentido de que na Espanha, de modo geral, na Europa, nos países pós-guerra, de modo geral, as pessoas vivem uma classe abaixo da sua social, do seu poder aquisitivo. E no Brasil, era o contrário. O brasileiro vive uma classe social acima do seu poder aquisitivo. As pessoas não medem esforços para comprar um iPhone de última moda, se ele vai pagar em 24 meses. Mas ele quer ter um iPhone de última geração. E ele não tem condição para ter um iPhone. Então o que ele faz? Ele se enreda numa dívida de 24 meses, 2 anos para pagar um celular. Isso vai com a roupa, isso vai com o carro. Às vezes a pessoa não tem uma casa própria, mas ele não está nem aí. Ele quer ostentar que ele tem um carro de última geração, para mostrar que ele pode. E aí nós nos comprometemos, entramos numa dívida, entramos no cartão de crédito, entramos numa situação que vai descontrolando. Por quê? Porque parece que a sociedade está dizendo que o mais importante é aquilo que você faz, não é aquilo que você é. Só que ninguém vai querer pagar a sua conta. É você que vai pagar a sua conta no final do mês. É você que vai se arcar com os prejuízos no final do mês. Então, muito cuidado com o que nós estamos vivendo e com aquilo que nós fazemos. E aí a palavra fala o seguinte: eu quero que vocês deem fruto e que o vosso fruto permaneça. Jesus está dizendo que Ele quer que você seja frutífero, mas que esse fruto permaneça.
Então, eu comecei a meditar então nesse fruto. Que fruto é esse que permanece? Nessa época de pandemia, nós estamos falando muito sobre legados, pessoas que deixaram legado. E aí comecei a pensar esses dias para trás e cheguei à conclusão de que todo fruto de um bom caráter, eu vou deixar uma herança para os meus filhos, eu vou deixar uma educação, eu vou formar, eu vou ter uma carreira universitária. Tudo que eu acho que aquilo que é fruto, e são bons frutos, tudo isso vai ficar. Então, não são frutos que permanecem. Porque se vai ficar, quem é que leva uma carreira universitária para o céu? Ah, mas ele deixou uma boa herança para os filhos. Mas um dia os filhos vão para o céu. E vai ficar para quem? Ah, vai ficar para os netos, vai ficar para os bisnetos. Mas um dia, tudo isso vai ficar. Então, não é fruto que permanece. É ou não é? Então aí eu fui para a palavra e falei, Deus, então, que fruto é esse que permanece para sempre? Aí o Espírito Santo começou a falar para mim que são vidas. A única coisa que vai existir no céu são vidas. Porque até esse meu corpo magrinho será transformado em glória. Oh, glória! Lá no céu eu vou ter um corpo sarado. É ou não é? Se você não tem cabelo, passa a mão na cabeça, no céu eu vou ter cabelo. Se você é gordinho, fala assim, no céu eu vou ter um corpo magrinho. Se você é magrinho, fala assim, no céu eu vou ter um corpo gordinho. Meus queridos, a única coisa que vai perdurar por toda a eternidade são vidas. E Paulo fala isso em 1 Coríntios, ele fala sobre muitas coisas, fala sobre as coisas materiais, fala sobre línguas, fala sobre dons, fala sobre todas as coisas. Ele fala o seguinte, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, será terminado, será extinguido. E tudo aquilo que nós fazemos nessa terra, por mais completo que seja, ainda assim será em parte. Então, aí eu entendo que quando Jesus fala que Ele quer que eu dê fruto, e não somente fruto, mas muito fruto, Ele está falando para mim que Ele está querendo que eu ganhe pessoas. E aquele que ganha alma é sábio. A palavra fala. Se você quiser sabedoria, então ganha pessoas para Jesus. Porque se você dedicar a sua vida a ganhar riqueza, isso vai trazer muito mais complicações de conflitos e perseguição e lutas e coisas ruins do que você ganhar sabedoria. E a palavra chama de sábio aquele que ganha vidas. E quando Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, 13, ele fala para Timóteo o seguinte, Timóteo, quando você vier me visitar, passa na casa de Carpo e traz para mim algumas coisas, a minha capa, os meus livros e os meus pergaminhos. Afinal da vida, parece que nós nos contentamos e nos valorizamos com aquilo que realmente importa para nós. Primeira coisa, Paulo deixou aquilo que era de mais precioso para ele na casa de uma pessoa chamada Carpo. E aí eu fui buscar então no grego o que significava Carpo. Carpo, como diz o pastor Ronaldo, eu estava compartilhando com ele essa mensagem, ele falou assim, carpo não é aquele que pega a enxada e sai começar a capinar? É o carpo? Eu falei, não é o carpo, não é o carpo. Né? Carpo significa fruto no grego. Fruto. Então Paulo está dizendo assim, eu deixei
os meus frutos, que são os livros, os pergaminhos, na casa daquele que eu ganhei, meu fruto. Quantos carpos você tem na sua vida? Quantas carpas, e carpas não é peixe, tá? É a feminino de carpo, que você tem. Quantas pessoas você pode dizer assim, olha, esse é meu fruto. Eu ganhei essa pessoa. Como é gostoso, mais do que falar assim, eu ganhei pessoas, o mais gostoso é eu falar assim, olha, foi fulano que me ganhou para Jesus. Porque quem me ganhou para Jesus foi o meu amigo. E naquele ciclo de amizade, eu levei um outro amigo a conhecer Jesus. E é interessante que quando eu era adolescente, eu não sabia pregar, eu não sabia fazer uma explanação de um texto. O que eu fazia? Chamava esses amigos para minha casa para orar. A gente orava, a gente se quebrantava, chorava na presença do Senhor. Minha mãe, que era muito devota, muito católica, mas ela gostava daquele momento, ela fazia bolachinha, fazia pão de queijo, sempre nós tínhamos alguma coisa para comer em casa que ela fazia. Foi até o momento em que a minha mãe também se converteu ao Senhor. Meus queridos, você tem que pensar e saber que Deus te escolheu para que você pudesse dar fruto, e esse fruto pudesse permanecer. E a única coisa que vai permanecer são vidas. E o Senhor está te chamando. O Senhor está dizendo para você nessa tarde que Ele te escolheu. Eu gostaria que você respondesse, que você pensasse, quem sou eu? Quem sou eu? Você é aquilo que você faz? Você é aquilo que você tem? Às vezes as pessoas falam o sobrenome, sobrenome é uma família importante. Mas é o sobrenome que vai determinar quem você é. O Senhor está dizendo nessa noite que Ele te ama. E Ele tem um projeto na sua vida. E Ele quer entrar na sua família. Ele quer abençoar o teu casamento. Ele quer abençoar os seus filhos. O maior legado que possamos deixar para os nossos filhos é Jesus no coração deles. Nós podemos deixar tudo que nós falamos de uma boa educação, princípios, valores, dinheiro, ou uma carreira universitária, tudo isso são bons, são coisas boas, mas nada é comparado com a eternidade. Quando vier o perfeito, e quem é o perfeito? O perfeito é Jesus. E quando Ele vier, tudo aquilo que é em parte, tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós deixamos, vai terminar, vai ficar. Pensa agora naquele projeto seu, da sua casa própria. Você sonhou, você trabalhou, você lutou, você economizou e você construiu. É a tua casa, é o teu sonho. Essa casa você não vai levar para o céu. A tua universidade que você se esforçou tanto para estudar. Lá no céu não vai ter engenheiro, lá no céu só vai ter adoradores. Lá não vai ter advogado, não vai ter empresário, só vai ter adoradores. Deus está dizendo assim, eu quero teu coração, eu quero entrar na tua vida, eu quero te abençoar. Se você quiser fazer uma oração de entrega nessa tarde, fala para Jesus, fala, Deus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu não sei explicar, mas eu preciso de Deus na minha vida. Todas as semanas nós estamos colocando um QR Code. Pega o teu celular agora. Pega o teu celular e fala assim, eu preciso de Deus. Eu vou apontar o meu celular por esse QR Code que está aí.
E nós temos um grupo de WhatsApp em que nós te acompanhamos durante uma semana, orando por você e te orientando. Tem pessoas que já entraram nesse grupo de WhatsApp que foram transformadas. Deram um segundo passo. Deus está dizendo para você, olha, eu quero fazer grandes coisas na sua vida. Coisas que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram, coisas que nem chegou no teu coração ainda. E aqui são aquelas coisas que eu preparei para você. Pega o teu celular e fala assim, eu quero aceitar Jesus nessa noite. E você vai apontar para esse QR Code. Se você não tiver um aplicativo que faz a leitura do QR Code, não importa. Vai no teu navegador e coloca assim, eudecido.org.br. Pai, no nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante do teu altar nessa tarde. E pedimos a tua graça, pedimos as tuas misericórdias, pedimos o teu favor. Toca nas vidas agora, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados. Sabe, meu querido, às vezes você pode ficar nessa luta, nessa culpa. Jesus quer te libertar. Jesus quer entrar na sua vida. Pega agora o teu celular e entre nesse grupo dizendo assim, eu preciso e eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E com certeza, o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu creio no poder do Senhor. Eu creio nos milagres do Senhor. Eu creio nos planos do Senhor. Já tem várias pessoas que entraram. E é o grupo que nós estamos aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas entraram. Você não pode ficar fora desse projeto de Deus na sua vida. A tua maior conquista não é um título universitário, não é uma casa própria, não são chegar bem no final do mês, ter estabilidade. Você precisa de Jesus na sua vida, porque o restante Ele vai fazer todas as coisas. Entrega agora o teu coração ao Senhor. Pega o teu celular e fala assim, eu preciso de Jesus.